Olá pessoal, eu sou Dávila Henrique e, como prometido, fiquei de falar um pouco sobre esse tempo que nós católicos vivemos, o tempo de Quaresma, né? A Quaresma ela é um tempo de conversão, é um tempo de voltar ao Pai, né? De parar e olhar para dentro de nós mesmos e nos fazer uma pergunta: será que eu estou mesmo sendo aquilo que Deus quer? Será que eu estou realmente fazendo a vontade de Deus? Então, esse tempo de reflexão, né? Esse tempo de conversão ou reconversão para muitos, né? É, a quaresma ela é um tempo de preparação para a festa mais importante que a Igreja Católica tem, que é a Páscoa, né? Que é a ressurreição, lembra a ressurreição de Cristo, né? Nosso Salvador. Dentro desse contexto, essa época que nós estamos vivendo agora, a Quaresma, que é um período de 40 dias, a igreja ela nos orienta a fazer três exercícios penitenciais, na verdade, né? Que a gente conhece muito bem. Sempre vê falar, ouve falar muito nessa época, mas nem sempre a gente consegue discernir ou entender o que significa cada um deles, né? Que é a oração, o jejum e a esmola. Eu vou decorrer um pouco mais rápido sobre a oração e a esmola e vou destrinchar um pouco mais sobre o jejum, que é onde a maioria das vezes as pessoas têm mais dúvidas e é a parte aonde a gente vê mais falatórios, mais discussões, mais controvérsias e por aí vai. A oração é a forma de falarmos com Deus, de estreitarmos laços e obter a intimidade com Ele. Todo mundo sabe disso, né? Que a oração é a nossa fonte, é a nossa linha reta com Deus, né? O nosso conversar, o nosso falar, o nosso estreitar de laço, a nossa intimidade com Deus é através da oração. A quaresma é o tempo favorável à oração, pois só vivendo uma vida de oração vamos compreender a vontade de Deus para a nossa vida. E assim amar a vontade dele. A oração sozinha, ela não é muita vantagem, pois a gente já conhece o versículo que diz que a fé sem obras, ela é vazia. A oração, ela é a base, a primeira manifestação de fé. A primeira manifestação de fé, a manifestação de fé mais básica é a oração. Então, se a minha oração, ela por si só, ela não vai valer de muita coisa, porque eu preciso de algo para segurá-la, para embasá-la. E como diz o versículo, a fé sem obras ela é vazia. Então, uma oração por si mesma, ela não vale de muita coisa para nós. A nossa oração ela deve ser acompanhada de mais alguma coisa para validá-la, né? No caso, as obras. Ó, que tipo de obras? Obras as quais a gente pode colocar o nosso irmão, o nosso próximo, né? Como recebedor disso, né? E isso daí a gente pode até falar um pouco mais à frente, esse não é o foco agora. Mas já dentro dessa tríade que a gente tem agora na quaresma, que é a oração, o jejum e a esmola, é, a oração e a esmola já se encaixa nesse quesito, né? De fazer a oração e uma ação, que no caso seria essa prestação de serviço para com o irmão, que a gente vai ver, vai entender exatamente o que significa esse nome, essa referência à esmola. A nossa oração precisa de atos concretos para realmente servir para nós e ser ouvida por Deus. A esmola. Às vezes aqui no Brasil a gente tem como é que eu posso dizer? A gente vê essa palavra esmola como uma coisa assim ruim, uma coisa feia, uma coisa desmerecida, né? Mas para a igreja não é isso, tá? Não é essa questão de dar o resto que a gente tem, sabe? Não é esse sentido depreciativo, não é isso. A esmola, ela indica a gratuidade, porque na esmola a gente dá a qualquer um alguma coisa sem precisar receber nada em troca, sem ter a intenção de receber nada em troca. Esse é o conceito para a igreja de esmola, né? É quando a gente dá algo para alguém sem intenção nenhuma de receber algo de volta. É, Ao se juntar com a oração,
a esmola nos faz exercitar a caridade, a misericórdia com o irmão que sofre e o desapego aos bens materiais. Essa gratuidade, ela é importante para nos fazer lembrar que é de graça que recebemos os dons de Deus em nossa vida. E também de graça nós devemos retribuir esses dons que nós recebemos para com o nosso próximo, também de graça. Porque já que Deus nos abençoou com os nossos dons, seja ele qual for, nós também precisamos alimentar a vida do nosso irmão, que muitas vezes precisa dessa ação, né? E, enfim, o jejum. O jejum é como que eu posso dizer? A intenção, o porquê maior do jejum, ele é a questão de educar à vontade. O que é o jejum? Muita gente acha que jejum é muita coisa, mas o jejum é simplesmente parar de comer. É isso, o jejum tem a ver com comida, né? Então, tire todo o resto de significado de jejum ou de coisas que as pessoas colocam na cabeça de que é jejum, fazer jejum de palavras, fazer jejum de não sei o quê, fazer jejum disso, fazer. Não, não existe, isso não existe. Jejum é comida, tem a ver com comida, tá bom? A nossa carne, ela precisa de mortificação. Nosso corpo, né? Nossa carne precisa de mortificação. O que é uma mortificação? É um sacrifício. É um sacrifício voluntário. Quando eu me coloco num pequeno sofrimento, uma coisa comedida, e ofereço esse sofrimento, esse sacrifício a Deus, em prol do perdão dos meus pecados, ou em um benefício de algum irmão, ou de alguém que eu nem conheço, ou pela santificação de alguém, por algum motivo, tá? Então, depois do pecado lá de Adão e Eva, lá que a gente conhece muito bem, que a gente sempre vê, e tem lá no Gênesis, o nosso corpo e o nosso espírito, eles tiveram a oportunidade de ter vontades contrárias. Vocês sabem que nós somos feitos de duas partes, né? A parte espiritual e a parte carnal. Então, nós precisamos fazer com que essas duas partes estejam unidas o máximo possível. Porque por fruto do pecado original, a nossa tendência é ir para lados opostos, né? E uma dessas ações é justamente o jejum. Por quê? O jejum é uma mortificação, ou seja, é um sacrifício que a gente faz em prol do nosso corpo, né? Carnal, a parte carnal da gente, para que a gente se una ao nosso espírito de uma forma mais. Como que eu posso dizer? De uma forma mais eficaz. De uma forma mais eficaz, tá? A mortificação, ou seja, esse pequeno sacrifício, ela visa lembrar a liberdade do homem, né? A gente precisa se libertar dos nossos desejos. Desejos esses que, via de regra, não agradam a Deus. Como assim? A gente sabe que nós, seres humanos, se pudéssemos fazer, faríamos muitas coisas, principalmente quando a gente está com raiva, ou então quando a gente está assim, numa euforia muito grande, e que são coisas que não são certas ou que não agradariam a Deus, né? E o jejum, ele vem para isso, para você aprender a controlar a sua vontade e daí você conseguir controlar essas coisas que não são da nossa vontade, que muitas vezes a gente não faz porque quer, mas sai do nosso controle. E o jejum ele serve para isso, para a gente ajudar a controlar a nós mesmos. Eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso aqui mais na frente, tá? E assim, o jejum por si só também não é vantagem. Se você diz que faz jejum, mas também não faz oração e não ajuda com a esmola, não adianta. Isso é dieta. Se você só para de comer ou deixa de comer alguma coisa, ou só faz 2 refeições, ou diminui a quantidade de comida que você come durante o dia, mas você não faz as outras coisas, é só dieta, tá? Então, o jejum, ele tem essa parte espiritual. Ele precisa estar em conjunto. Ele por si só, assim como a oração e assim como a esmola por si só, elas não andam sozinhas. Elas são as três e as três elas andam juntas.
Tem uma frase que eu achei muito interessante, que eu até coloquei aqui para lembrar para vocês, que diz assim: foi pelo jejum que Jesus, repleto do Espírito Santo, venceu as tentações do diabo e assim realizou a vontade do Pai. É uma frase pequena, porém bastante profunda e tocante, né? Porque a gente sabe que Jesus ficou no deserto durante 40 dias fazendo jejum. E daí ele conseguiu vencer as tentações, porque foi enquanto ele estava fazendo essa penitência, né, de ficar 40 dias no deserto em oração e em jejum, que o demônio apareceu para ele e o tentou, né? E foi com essa motivação espiritual, com essa experiência espiritual do jejum, da oração, da penitência, que ele conseguiu, né, se livrar e vencer as tentações do demônio para com ele diretamente. São Pedro Crisólogo, que acho que ele foi um papa, não tenho certeza. Ele disse a seguinte. Não, ele foi um padre. Ele disse a seguinte frase em um sermão. Ele disse assim: o jejum é a alma da oração e a misericórdia dá vida ao jejum. Ninguém queira separar essas três coisas, pois elas são inseparáveis. Quem pratica somente uma delas ou não pratica as três ao mesmo tempo, é como se nada fizesse. Portanto, quem ora também faça jejum. E quem faz jejum também pratique a misericórdia. O que a oração pede, o que a sua oração pede, o jejum alcança e a misericórdia recebe. Oração, misericórdia, jejum. Três coisas que são uma só e se vivificam uma à outra. Então, com esse pequeno trecho aqui, a gente consegue perceber essa relação entre as três coisas: oração, jejum e penitência. É bem profundo isso daqui, né? Nós somos seres humanos compostos de corpo e alma, como nós sabemos. Então precisamos unir essas duas partes, como eu disse agora há pouco, para que elas se voltem totalmente para Deus. Porque se a nossa alma está em desacordo com o nosso corpo, a nossa tendência é ir contra a vontade de Deus, é nos afastarmos de Deus, é estarmos distante da vontade divina para nós. O Papa Paulo VI disse o seguinte certa vez: todo o nosso ser, o corpo e a alma, deve participar ativamente deste ato religioso com o qual a criatura reconhece a santidade e a majestade de Deus. Esse ato ao qual ele se refere é o jejum, né? Que ele também incita aqui que o corpo e a alma, elas conseguem se unir através da prática do jejum. Por lei divina, a Igreja afirma que todos os fiéis são obrigados a fazer penitência. Você que está ouvindo aqui, se você é cristão católico, né, praticante, porque tem muito cristão que se diz católico, mas é só de nome. Então, você que é cristão praticante católico, saiba que você sim é obrigado a fazer penitência. Como? Os dias prescritos como obrigatórios durante o ano são dois dias específicos, que é a sexta-feira da Paixão e a quarta-feira de cinzas, para fazer jejum obrigatório, tá? Mais na frente a gente vai ver a diferença do que é jejum e abstinência, que são duas coisas diferentes. O jejum é uma coisa, a abstinência é outra coisa. Então a igreja, ela nos diz que somos obrigados a fazer jejum 2 vezes, esses 2 dias específicos. Na sexta-feira da Paixão e na quarta-feira de cinzas, que foi essa semana agora, quarta-feira, né? E fazer abstinência de carne todas as sextas-feiras do ano e mais forte nas sextas-feiras da quaresma.
Isso é uma coisa que eu também faz pouco tempo que eu descobri. É uma obrigação nossa, como cristão, fazer também a abstinência de carne. Não só, a maioria das pessoas só fazem essa abstinência de carne na época da quaresma. E não é só na época da quaresma, são todas as sextas-feiras do ano. Nós somos obrigados a nos abster de carne, ou seja, a não comer carne, todas as sextas-feiras. Porém, nas sextas-feiras da quaresma, nós precisamos fazer isso de uma maneira mais intensa e mais penitente, tá bom? Outra coisa para a gente entender a questão do jejum. O jejum, ele é feito com algo que, não é, que nos é lícito. Então, por exemplo, eu tomar café, almoçar e jantar é pecado? Não. Eu comer um arroz, um feijão com carne é pecado? Não. O jejum é justamente isso, é a gente conseguir tirar algo que nos é permitido por nossa própria vontade, para que a gente aprenda a dizer não ou a se afastar daquelas coisas que são ruins para nós, mas que a gente sempre tende a ir atrás, né? Que são as ocasiões de pecado. Então, por exemplo, tem muita gente que fala: ah, vamos fazer jejum de parar de falar mal um do outro. Mas isso não é jejum. O jejum, primeiro, que é sobre comida. E segundo, que é coisa lícita. Primeiro, que falar mal do irmão, primeiro, que não é comida, e segundo, que não é uma coisa lícita. Por exemplo, vamos supor que, eu vou fazer nessa quaresma jejum de parar de falar mal do meu irmão. Tá, e quando acabar a quaresma, você vai voltar a falar mal dele? É isso? Porque o jejum é você parar por um tempo, é fazer uma penitência por um certo tempo. Ou um dia, uma semana, tanto tempo, uma vez por semana, uma vez por mês, entendeu? Então, não faz sentido esse negócio de fazer jejum de palavras más, fazer jejum de não sei o quê, porque isso é uma obrigação cristã diária de evitar essas coisas, de falar mal um do outro, de contar mentira, de levantar falso testemunho, de falar palavras más, de fazer não sei o quê, dessas outras coisas, de ações, né? Que nós seres humanos somos muito falhos nisso. Nós fazemos isso com uma frequência que não é ideal. Deveríamos realmente parar de fazer isso. Mas isso não condiz com o conceito de jejum, tá bom? Muito se vê nessa época críticas em a maioria de não católicos. Por exemplo, normalmente quem falam essas coisas são pessoas que não são católicas, que elas não entendem esses conceitos e aí mistura tudo e acaba que pessoas desavisadas ou que não prestaram atenção ou que perderam essa aula de catequese acabam misturando as coisas e dando razão para essas pessoas. Só que essas pessoas, primeiro que elas, a maioria delas que fazem essas misturebas, porque elas nem são católicas. Ou às vezes nem cristãs. Só fazem esse balaio de gato para confundir as pessoas desatentas, né? E aí começa a confusão por um lado, confusão pro outro. Aí um manda uma mensagem aqui, um manda uma mensagem ali, uns negócios que não faz sentido e que vai de contra muitas vezes com os ensinamentos da igreja. Então é por isso que a gente precisa estar muito atento e ter muito cuidado com essas coisas. Continuando aqui uma pequena observação, né? Que nessa época a gente vê muito isso, né? E segundo essas pessoas, a frase mais ouvida é tipo assim: o que adianta fazer jejum e falar da vida alheia, tratar mal o irmão, ofender um próximo, ser egoísta e tal, não sei o que, não sei o que. Como eu falei anteriormente, o objetivo primordial do jejum é o autocontrole, é controlar os nossos desejos, é controlar as nossas vontades. Então, as pessoas que falam mal do vizinho, as pessoas que são egoístas, as pessoas que gostam de tratar mal os outros, as pessoas que ofendem, essas pessoas que, sabe, que falam besteira demais, essas são as pessoas que mais precisam fazer a prática do jejum. Por quê? Porque se elas fazem esse tipo de ação, é justamente porque em algum momento elas perdem o controle. E se elas perdem o controle, elas precisam adquirir
o controle de suas ações. E a prática do jejum é justamente para isso. Então, se por acaso você algum dia vê alguém dizer: "Ah, do que adianta fazer jejum se fulano fala mal dos outros a vida toda?" Então você vire para ele e diga: "Então, essa pessoa é quem mais precisa fazer jejum, junto com a oração e junto com a caridade, para que ela tenha os frutos, assim como é o desígnio, né? A junção dessas coisas são a gente colhe os frutos daquilo que Deus quer para a nossa vida, né? Quem normalmente acha bobagem fazer jejum, como a igreja prescreve, é porque não conhece as reais obrigações de ser católico e muito menos os seus benefícios. Por isso, muita gente acha que fazer jejum, fazer penitência, fazer não sei o que é castigo que a igreja bota pra gente fazer. Não, não é castigo, entendeu? Muito pelo contrário. Essas ações penitentes é justamente para que a gente consiga entrar em comunhão com Deus, para que a gente se purifique, para que a gente se martirize um pouco sabe? Para que a gente se inferiorize, para que a gente consiga enxergar a grandeza de Deus. Porque muitas vezes nós, como seres humanos aqui nesta terra, nós levantamos a pontinha do nariz e às vezes nos colocamos no lugar de Deus e às vezes até acima de Deus em algumas situações e muitas vezes sem perceber, né? Pecamos dessa forma. Então, nós precisamos entender que esses sacrifícios que a igreja nos proporciona e essas penitências que ela nos adverte a fazer, não é para o nosso mal. Muito pelo contrário, é para o nosso bem. Para o nosso mal é justamente deixar de fazê-las, tá certo? Sobre a diferença entre jejum e abstinência. Jejum é ficar sem comer por um período de tempo ou comer muito pouco nos horários das nossas refeições. A abstinência é deixar de comer uma coisa. Por exemplo, tem alguns grupos, algumas pessoas, por exemplo, o que eu vejo que é mais comum dentre os jovens, fazer abstinência, por exemplo, de doce ou de refrigerante durante a quaresma, né? É uma abstinência. Eu tiro uma coisa dali das coisas que eu gosto de comer, que eu prefiro, daquelas minhas comidas preferidas, eu tiro aquilo e que eu como sempre, né? Porque não adianta, por exemplo, eu vou fazer jejum de piqui. Eu não como piqui. Eu não gosto de piqui. Como é que eu vou fazer jejum de piqui? Não faz sentido, não é um sacrifício, porque eu já não como piqui, né? Então vamos supor uma pessoa que não gosta de panelada. Uma pessoa que não gosta de panelada vai fazer um jejum de panelada. Hã? Como assim? Ou uma abstinência de panelada. Hã? Como assim? Não faz sentido. O jejum e a abstinência, a abstinência só faz sentido quando você retira uma coisa que é do seu gosto. Uma coisa que você gosta muito, por exemplo, chocolate. Tem gente que come chocolate todo dia. Eu conheço pessoas que comem chocolate todos os dias. Tem gente que toma café várias vezes ao dia. Então, você tirar o café da sua dieta durante a quaresma é uma abstinência. Por exemplo, o que a igreja sugere que a gente faça é a carne, tirar a carne, mas tem muita gente que fala carne vermelha, mas não é a carne vermelha, é a carne de animais de sangue quente. Hã? Como assim? Por exemplo, carne de frango é carne vermelha? Não. A carne de porco, carne vermelha? Não. Mas elas se incluem nisso daí, são carnes de animais de sangue quente. Essa é a notificação da igreja, que a gente evite comer carne de animais de sangue quente. E a gente só pode carnes de animais de sangue frio. Quais são esses animais de sangue frio? Animais da água, peixe e frutos do mar. Porém, com uma ressalva. Por exemplo, tem muita gente que deixa de comer carne para comprar um pedaço de bacalhau desse tamanho por R$ 100. Isso não é abstinência, né? Você precisa se martirizar. Você precisa se abster daquilo e tudo tal. Aí você vai deixar de comer uma coisa
para comer uma mais cara, uma coisa chique, não faz sentido, tá bom? Então a gente precisa trocar a carne por uma coisa mais simples. Não adianta você ir comprar um peixe, comprar como é que chama? Uma lagosta para comer dia de sexta-feira. Não faz sentido, você não tá fazendo abstinência e nem jejum, tá bom? É, Crianças não são obrigadas a fazer abstinência e nem jejum. Porém, a igreja, ela orienta que os pais ensinem as crianças desde pequenas a irem se acostumando com essa ideia. Por exemplo, na época da quaresma, por exemplo, ensinar o filho a escolher, olha, meu filho, escolha aqui um refrigerante, você não vai tomar refrigerante, ou então não vai comer aquele biscoitinho recheado na hora do lanche, ou então não vai é, aquele doce, aquele chocolate, aquela balinha, aquele pirulito, né? Porque isso são guloseimas, são coisas que não afetam o desenvolvimento da criança, né? Da saúde da criança. Então, essas coisas você pode inserir na atitude da criança, ensinar ela a começar a fazer essas abstinências com coisas que não vão fazer falta nutritivamente para ela, tá? A igreja orienta que o, o jejum seja feito a partir dos 18 anos até os 60 anos. Quem tem menos de 18 e mais de 60 não é obrigado. Pode fazer? Pode, se quiser, mas não é obrigado pela igreja. E a abstinência, que é você escolher uma coisa e tirar da sua dieta por um tempo, como por exemplo é a carne nas sextas-feiras, a partir dos 14 anos de idade, a igreja recomenda que já comece, tá bom? Então, eu acho que é isso. Eu espero que tenha dado para entender. Ficou um pouquinho longo o vídeo, mas eu acho que ficou bem explicado. Qualquer dúvida, depois eu posso, se vocês quiserem também, posso fazer um vídeo falando sobre o motivo, por que a igreja escolheu a carne como sendo o alimento para fazer a abstinência, para que a gente retire a carne nessa época de penitência. Existe um porquê. Também posso falar depois também dos tipos de jejum. Existem tipos de jejum que a igreja recomenda, né? Existem, acho que uns 4 ou 5 tipos de jejum que são que valem, né, para a gente fazer, para nós católicos durante essa época, tá bom? Então, muito obrigado e até a próxima.